Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Vamos refletir um pouco hoje sobre a postura dos nossos governantes, das lideranças, de quem está à frente das coisas. Sejam os políticos, presidente, governador, prefeito, secretários, das diversas pastas, sejam nas organizações. O que a gente percebe? Que o discurso geralmente é muito bom, existe em cima deles uma cobrança de tomada de atitudes, e aí eles vêm a público e dizem, vamos fazer determinada coisa. Só que na maioria das vezes, esta coisa que foi prometida, ela não foi refletida, não foi buscada lá na base, os recursos, as demandas, o que seria necessário para cumprir aquilo. Por exemplo, campanha de vacinação da gripe. Anteciparam as datas, para estratégia de combate à Covid-19, que as pessoas estivessem imunizadas dos outros tipos de gripe e fosse mais fácil o diagnóstico e o controle. Beleza. Então vamos antecipar, vai ter drive-thru em alguns lugares, vai ter um mecanismo de distanciamento, de espaçamento das pessoas para vacina, vai ter toda uma estrutura, beleza. Aí o que aconteceu na prática? Faltou vacina em todos os lugares. Não teve doses suficientes para imunizar, foi feita uma campanha pedindo para todo mundo ir rapidamente se imunizar, mas não foram distribuídas o número de vacinas suficientes. Aí as justificativas vêm, não, é que a gente tem um determinado número lá de logística que a gente distribui em cada localidade, Tem N desculpas, mas a gente percebe que a estratégia não foi devidamente refletida nas suas complexidades. E isso vale para todas as iniciativas. Então a gente vê, por exemplo, na Secretaria de Assistência Social, precisamos de emergenciais. Todos os anos, na época do inverno, do frio, para as pessoas não morrerem de frio nas ruas, são implantados emergenciais em diversos lugares. E todo ano a gente tem o mesmo problema da demora, porque o frio chega primeiro do que os locais de acolhimento. Esses locais, a dificuldade de acesso dos locais em relação à perua do SEAS que transporta, que é o serviço de abordagem que transporta esse pessoal, as ligações para o serviço da prefeitura, que você diz aonde está a pessoa em situação de rua que precisa do transporte. Nunca está bem estruturado para esse atendimento, o fluxo não funciona e todo ano a gente faz isso. Já deveria ser automático, já deveria se ter uma expertise para isso e que seria usada agora, na emergência da pandemia, porque a gente precisa de locais para acolher as pessoas que estão na rua, que estão passando fome na rua, que estão numa situação maior de vulnerabilidade, porque alguns serviços estão fechados, os voluntários não estão indo lá fazer as doações, as pessoas não estão conseguindo sobreviver, estão adoecendo e precisam do atendimento. Então a gente vê, mais de mês que está se falando, que eu já ouvi a secretária de Assistência Social falar, o prefeito, que vamos fazer emergenciais para essas pessoas. Aí até mostra, eu já vi essa imagem várias vezes também, um galpão com várias camas, diz que está mantendo o distanciamento naquelas camas. E cadê funcionar? E é só as camas que precisa? Como vai ficar o banho dessas pessoas, a alimentação? Para o banho precisa de toalha, precisa de sabonete. Quem vai ser a equipe que vai atender? O contrato dessa equipe é emergencial, é temporário? Porque é uma situação de emergência, tá? Mas essa equipe tem capacitação para receber, para atender essas pessoas? O distanciamento da cama tá ali. Mas se a gente vê naquela imagem, é uma cama do lado da outra, uma fileira de camas. Isso vai garantir que as pessoas não vão se aglomerar?
Quando estiverem circulando, abre o espaço e aí as pessoas vão adentrando e vai virar aquela multidão escolhendo a sua cama. Como que é feito esse atendimento? Então, o que eu percebo é que os detalhes não são pensados, refletidos, antes de ser aplicada uma ação. E isso acontece frequentemente dentro dos serviços também com os gerentes. Tem muito gerente que não sabe fazer uma escala da sua equipe garantindo o atendimento. Ah, os funcionários têm direito à folga, então nesse primeiro domingo eu vou dar folga para 3, no outro domingo eu vou dar folga para tanto. Tá, beleza, eles precisam da folga, você deu a folga. Mas quem vai ficar no serviço? Você garantiu que vai ficar? Eu fui transferida para um serviço uma vez, que quando eu cheguei lá, no primeiro dia de trabalho, não tinha funcionário trabalhando, estava só a equipe técnica. Por quê? Porque deram as folgas, mas não consideraram quem é que ia trabalhar naquele dia. Não é que tinha ninguém doente, faltando, não. Simplesmente não se pensou quem é que estaria naquele plantão. Aí liga para casa de um dos funcionários e fala assim, vem trabalhar emergencialmente hoje porque, que já era a folga regular da pessoa, porque não tem ninguém, beleza. Aí essa pessoa para a qual ligaram e estava lá trabalhando, que era no dia de folga dela, já estava irregular porque tinha trabalhado no dia anterior e ia trabalhar no dia seguinte, então ia fazer 3 plantões seguidos, que não pode, que tem que ter um intervalo de 24 horas do plantão, né, de 36 horas, porque é 12 por 36, não pode trabalhar seguido, e acaba, se vem 3 dias seguidos, o intervalo foi de 12 horas. Saiu às 7 da noite, entrou às 7 da manhã no dia seguinte, não pode. E essa pessoa, além de estar irregular, trabalhando plantões consecutivos, ainda tinha um monte de folgas acumuladas porque não era a primeira vez que aquilo acontecia. Inexperiência ou falta de preocupação, de capacitação do gerente que está organizando aquilo. Ah, mas aí nesse caso não era o gerente, era a equipe técnica que fazia as folgas. Pior, porque a equipe técnica muitas vezes não tem o olhar do conjunto, não pensa nesse detalhe, né? E ainda corre-se o risco deles favorecerem mais uma pessoa e prejudicarem outra, porque o critério acaba sendo dúbio, não é o legítimo, não é o correto. Acontece frequentemente isso, as pessoas não têm experiência em montar uma escala, em pensar no conjunto, em pensar nos detalhes, né? Por exemplo, nesses emergenciais que a Secretaria de Assistência Social está implantando para atender as pessoas em relação à Covid-19. Não se pensou no transporte dessas pessoas. E aí se passou essa sobrecarga do transporte para os serviços de abordagem. Os serviços de abordagem têm uma Kombi, 2, dependendo do território, né, e da quantidade de pessoas que ela atender, ela tem lá um veículo, 2, para fazer o transporte da pessoa que foi abordada na rua até o local para onde ela foi encaminhada. Aí passa-se aos CEAs essa responsabilidade, então vai o motorista e os orientadores que não têm capacitação de saúde, não sabem o manejo daquela pessoa, às vezes não sabem nem como higienizar devidamente, existe um mecanismo correto de se fazer isso. E essas pessoas não foram capacitadas para isso. Tem a boa vontade. E às vezes nem tem a boa vontade, porque fica irritado porque tem que fazer o serviço, então vá de má vontade. Não tem os equipamentos de proteção adequados, porque se está faltando na saúde, na assistência já faltava antes, imagina agora com a demanda, né, os EPIs, as máscaras, as luvas, então não tem para lidar com essas pessoas que estão já doentes, né? Diagnosticadas com uma possibilidade de. E a questão da Kombi, que é um veículo onde um vai sentado do lado do outro, não tem o distanciamento. Ah, mas vai levar um de cada vez, tá? Aí não se leva em conta o percurso, da onde a pessoa foi abordada até o local de destino, quanto tempo isso vai levar, então quantos transportes a Kombi vai fazer por dia dessas pessoas? Leva 1 hora. O período do orientador é de 6 horas de trabalho, mas tem um tempo na base para se preparar para sair, pegar uns instrumentais e tal, e tem um tempo no final do período que ele tem que estar na base para fazer os relatórios de atendimento. Então, nós vamos reduzir, assim, com muito sacrifício, e tem o período de descanso de 15 minutos. Essas 6 horas
em 4 horas e meia de trabalho. Se o transporte leva 1 hora, e ainda tem o período de abordagem, de acomodação da pessoa, dependendo da dificuldade de mobilidade e tal, vamos dizer que seja 1 hora e 15. Essa equipe vai transportar, só tem uma perua, vai transportar 4 pessoas, no máximo 12 por dia. E isso sim, aborda, põe na perua, leva, aborda, põe na perua, leva. Tem uma equipe aqui abordando, tem toda uma movimentação de logística para facilitar, mesmo assim, limita. Ah, nós vamos levar 3, 4, numa região como a Sé, quantas pessoas vão ser abordadas, acolhidas, encaminhadas naquele dia? E as outras demandas? Porque as outras coisas continuam acontecendo, né? Tem outras necessidades no serviço. Então, a gente percebe muito essa diferença entre a promessa do que vai ser realizado com o que temos na realidade aqui, e nesse meio termo aqui, toda a falta de estrutura, de planejamento, de condições para aquilo ser realizado. Aí se culpabiliza o outro, o serviço, a organização social, o profissional, de não ter cumprido, porque, olha lá, o secretário, a secretária prometeu, o prefeito prometeu. Então, se não está acontecendo, eles fizeram a parte deles. Então, passa-se sempre a responsabilidade para frente. Eu tive, por exemplo, uma experiência lá em Pinheiros de mudança de imóvel dentro do atendimento. Então, a gente estava aqui num imóvel que não era adequado, que já estava condenado para atendimento, que tinha várias questões de estrutura, né, e que precisava ser desativado. Inclusive, tinha uma questão do pagamento do aluguel, porque o proprietário também estava irregular na prefeitura, não podia mais continuar dentro daquele imóvel, tá. E aí, na mesma rua, só que distante, encontrou-se um imóvel maior, mais adequado, e a equipe de manutenção da secretaria ficou lá um bom tempo fazendo a reforma daquele imóvel para poder receber esses usuários e até aumentar o número de atendidos, que era uma demanda da região. Então, ficou-se lá em reforma. Aí, o imóvel está pronto para ser entregue. Temos que receber aqui mobiliário para esse imóvel, tem que se pensar qual que vai ser a configuração, onde vai ser sala de televisão, onde vai ser sala de atividades, onde vai ser o atendimento técnico, como que vai ser a estrutura do estoque e tal, tem que pensar nesses detalhes. Então, eu, como gerente desse, comecei a ir neste outro imóvel para ver esses detalhes de organização. Enquanto estava a equipe de manutenção, tinha gente ali, né, durante o dia inteiro, naquele imóvel, tomando conta do imóvel. Entregou o imóvel, a chave está na minha mão, começou a receber os móveis dentro do imóvel, precisa de um cuidado para não ter roubo, porque a gente passa a ser responsável por aquelas coisas e precisa daqueles materiais. Não tem, né, nenhuma figura de vigilante para ficar nesse imóvel. Então, já começou um problema, sensibilizei a equipe, alguns se prontificaram, quem morava ali na região, de dormir no imóvel para tomar conta do imóvel. Sem a cama, sem o fogão, sem nada ainda, organizando. Mas a gente fez um jeito de fazer a guarda do imóvel e das coisas que estavam sendo entregues. Estão entregando coisas, a gente não sabe que horas que vou entregar. Não dá para avisar aqui que o caminhão já está chegando aqui com as coisas, porque é muito distante. Então espera um pouco. A rua Cardeal Arco Verde não é uma rua que dê para você parar para carga e descarga, tem horários para tudo, para fazer entregas na rua, porque é um fluxo intenso, então você tem que respeitar isso, o caminhão não pode entrar, tem que estar pronto para abrir a garagem, o caminhão entrar para você descarregar as coisas. Aí, com funcionários e alguns usuários do serviço, a gente fez também uma escala para se passar o dia neste imóvel, para estar lá à disposição para receber as coisas, para descarregar, para começar a montar as coisas. Então teve toda uma logística envolvendo essa mudança de imóvel, porque os dois estavam sob a minha responsabilidade, a responsabilidade da equipe. Aí depois a gente precisa planejar a mudança. O que eu fiz? Comecei a fazer compras e entregar
no imóvel novo e deixar aqui no imóvel que estava em uso, ainda que ia ser desocupado, só o necessário para atendimento. Então, com uma data, uma previsão, o que vai precisar aqui, o que vai ter lá, freezer já funcionando, já começa a transportar algumas coisas. E no dia da mudança, este imóvel aqui já estava com todas as camas montadas, organizadas, armários, numeração. A gente pôs o nome das pessoas nas camas, porque mudou completamente a configuração. É outro imóvel, são outros quartos, era uma quantidade de quartos muito maior. Então, planejamento, feito com planejamento. No dia da mudança, uma parte da equipe foi para o imóvel novo, para receber as pessoas, para preparar o almoço, a alimentação, já começar o atendimento, e uma parte ficou aqui para direcionar os usuários, para ajudá-los a se organizar com as suas coisas e para lá. Então arrumei alguns transportes de voluntário para as pessoas que não conseguiam fazer a caminhada toda, que tinham algum comprometimento, alguma dificuldade, também para transportar algumas coisas que teria aqui, e a gente tinha que ter o caminhão da prefeitura à disposição, tudo combinado, planejado antes. À disposição para levar os móveis que estavam aqui nesse, para aquele, e que iam ser reaproveitados. O que aconteceu no dia? Tudo funcionou, os voluntários, os funcionários, a alimentação lá, tomaram café da manhã aqui, almoçaram no outro, beleza. O que não veio? Caminhão da prefeitura que teve problema. E aí eu ainda tive que fazer todo um fechamento desse espaço, desse imóvel, deixar alguém aqui também de vigilante com as coisas que ficaram, até conseguir fazer esse transporte. Mas foi uma logística muito bem elaborada que funcionou, porque os usuários quase não tiveram incômodos, foram atendidos normalmente, teve lanche, teve alimentação normal e funcionou. Por conta da prefeitura? Não. Por minha conta como gerente do planejamento da equipe e do comprometimento dos usuários que tinham como ajudar a gente. No Família em Foco Casa Verde, a gente teve fechamento de serviço. E o fechamento você tem mobiliário, coisas que são da organização social, coisas que são da prefeitura, que você tem que direcionar, que inventariar. Fizemos. Então foram tirando as famílias aos poucos, nós fazendo os encaminhamentos, fechamos o serviço. No dia de entregar as chaves do imóvel e os móveis para a prefeitura, o que aconteceu? Chega uma equipe do gabinete da prefeitura sem aviso, sem nada. Olha, nós vamos implantar emergencial aqui. Falei, mas como assim? Esse imóvel não tinha capacidade para atender 50 pessoas por questões elétricas, de curto-circuito, porque o imóvel está perigoso, estava fechando para a manutenção do imóvel, para a reforma. E aí vai implantar um emergencial para 100 pessoas, não tem cozinha, não tem fogão, não tem gás mais ligado, já tinha entregue tudo. Ah, não, mas a gente vai servir lanche. Eu falei, mas não tem equipe para trabalhar, metade da minha equipe está cumprindo aviso prévio, outra metade já foi transferida. Não, mas a gente vai trazer funcionário e não funcionou. Funcionou 1, 2 dias, deu uma tremenda dor de cabeça para a gente, um monte de problema, não vinha funcionário para trabalhar de outro serviço, ficava só os nossos, uma demanda que a minha equipe não estava capacitada para atender. E aí depois veio uma interdição definitiva do imóvel, porque o imóvel não tinha capacidade para isso. Então não tem planejamento, estão desocupando, a gente vai ocupar, não se preocupa de saber as condições do imóvel, se tem condições, se não tem, que equipe que vai para, nós vamos montar as camas e tá tudo beleza. Não tá. Então tem que ter muito cuidado nessas ações e a gente tem que ter um critério, quando a gente ouve vamos fazer tal coisa, de pensar nas implicações disso, nas viabilidades, do que é necessário realmente para implantar aquilo e como aquilo está sendo feito. Não é mágico. Tudo depende de uma estrutura. E para a gente trabalhar bem dentro de um sistema, de um serviço, para a gente entender até como cidadão algumas ações, é preciso aprofundar um pouco mais. Não ficar só no discurso raso, no ouvir dizer, no fulano disse, porque isso não funciona. Então você que trabalha na área da assistência nesse momento, como é que está a sua realidade? Comente aí para mim, para a gente saber, para a gente discutir um pouco mais. Eu estou falando da minha experiência, qual que é a sua? Por hoje é isso, espero o seu comentário. Eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Até a próxima!